Olá pessoal dos terceiro ano aí, terceiros anos matutino do Higino João Pio, na bela Balneário Camboriú. Em tempos de pandemia estamos aí na educação à distância. Espero que todos estejam bem, de saúde, e que seus familiares também estejam tudo bem. Bom, nós temos aí uma tarefa que eu pedi para vocês fazer até o dia 31 de maio. E eu vou comentar alguma coisa aqui porque tem alguns errinhos aqui que eu vou tirar agora, alguns erros aqui. Não é muita coisa, mas pode atrapalhar aí na resolução do exercício. Esse praticando 1 não tem problema aqui, né? Esse aqui é muito fácil, né? Calcular o volume de um cubo. É aresta ao cubo, né? 10 ao cubo. Tranquilo, né? Aqui, ó. Calcula o volume do cubo cujas faces medem 25 milímetros. Então, você sabe que o cubo são 6 faces quadrangulares. Se a face é 25 milímetros quadrado, a face é a área. A aresta da face é o que? É 5, né? 5 milímetros. Então, só fazer 5 ao cubo já tranquilo. Esse probleminha aí é muito fácil, né? Vamos passar para frente aqui para nós ver se tem alguma coisa aí, alguma dúvida, alguma coisa. Vocês têm que copiar esses exemplos aí para ver. As formas estão aí nos exemplos, né? Praticando 2. Calcula o volume do paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são altura 12 cm, largura 10 cm e profundidade 15 cm. Que é tranquilo, né? Só multiplicar A vezes B vezes C e vai achar o volume em centímetros cúbicos aqui. Não pode esquecer da unidade em centímetros cúbicos, certo? O 2 aqui, um paralelepípedo retângulo tem volume igual a 60 centímetros quadrados. Aqui já tem um erro aqui, ó. Então não é 60 centímetros quadrados. Então, um paralelepípedo retângulo tem um volume. Se é volume, então aqui escrevam 60 centímetros cúbicos aqui, ó. Tem um erro aqui. E erro feio, né? Peguei uma apostila aqui. Você quando olha, você não enxerga tudo aqui, mas agora estou vendo um erro feio aqui, ó. Então aqui é 60 centímetros cúbicos de volume. Calcule sua altura, sabendo que duas de suas faces são quadrados idênticos, de área igual a 25 centímetros quadrados. Então o A pode ser 5 e o B pode ser 5. Se já tem o volume, então o volume é igual a A vezes B vezes C. Se tem volume, tem o A e o B. Vai achar o C. Vai achar a altura, né? Ó, o que é o volume do paralelepípedo? Base, comprimento vezes largura vezes altura. A vezes B vezes... Vamos supor que C seja a altura, né? A vezes B vezes C, certo? Você já tem aqui, ó, volume igual a 60 centímetros cúbicos. A área são dois quadrados idênticos, então aqui vai dar 5, né? 5 centímetros de lado cada coisa, até 5 vezes 5. Vezes C igual a 60. E acha o valor de C, o valor de H, faz, né? Muito fácil. Vamos ver aqui, vamos para frente aqui. Dicas do Julião. Tem gente que não está acertando, estão fazendo, estão errando. Mas que não, tem que dar uma olhada aqui, tem que estudar, pessoal. Estudar, tem aqui, tá certo que pode ter algum erro aqui nas formas, que eu já vi erro lá no final, lá nas formas. Vamos ver, isso aqui 4, mas que é exemplo, né? Vou focar, vocês têm que olhar esses exemplos aí, ó, tudo aí no exemplo, tá? Olha aí. Calcule o volume de um prisma quadrangular, cuja altura mede 20 centímetros e arestas medem 11 centímetros. Então, o que é o volume de um prisma quadrangular? É só a área da base vezes a altura. Então, podia calcular a base. O que é a área da base? 11 vezes 11 vezes 20. Pronto. Determine o volume de um prisma triangular cuja, isso aqui é um pouquinho mais complicado, né? Eu fiz um vídeo desse aqui, ó. Eu fiz um vídeo parecido com isso aqui, vamos ver. Determine o volume de um prisma triangular cuja altura média é 18 centímetros e cujas bases são triângulos equiláteros. Determine o volume de um prisma triangular cuja altura média é 18 centímetros e cujas bases são triângulos equiláteros. Então isso aqui pode ser um tetraedro, né? Ou uma pirâmide, tanto faz. Então, o que é isso aqui? O volume é igual a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base
A área da base, se é um triângulo equilátero, tem a fórmula da área da base de um triângulo equilátero. Tá? Então, cada lado do triângulo, se é triângulo equilátero, cada lado vai medir 12 centímetros. Né? Tem uma fórmula que diz aí que a área do triângulo equilátero é igual a ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, é isso? Deve ser isso aí, né? Tem aqui, deixa eu ter algum exemplo aqui. Triângulo equilátero, que é hexágono. É tranquilo esse problema aí. Olha aqui, ó. O triângulo equilátero está aqui a forma, aqui, ó. Então você acha a área da base vezes a altura dividido por 3. Isso. Termina o volume de um prisma. Isso aqui é a mesma coisa que uma pirâmide, ou é um tetraedro, certo? Tranquilo. Vamos para outro. Pirâmides. Isso aqui é mais fácil que tirar leite de vaca. Até eu faço isso aqui, tão fácil que é. Se fosse difícil, não fazia. Né? Se fosse muito difícil. Aqui, ó. A forma do volume da pirâmide. 1/3 da área da base vezes a altura. Tudo aqui, ó. 7. Determine o volume da pirâmide hexagonal. Aqui uma pirâmide hexagonal, cuja base tem área igual. Já tem dita a área da base aqui. E a altura é isso aqui. Esse aqui é o exemplo. Eu não tô... Tá, tudo bem. Vamos praticando 4. Determine o volume do tetraedro regular. Tetraedro regular. O que é tetraedro regular? Todos os triângulos são equiláteros, da mesma medida. E tem uma das faces que determina o tetraedro regular. São todos triângulos equiláteros. E cada uma das faces tem a área aqui, ó. Então, o volume do tetraedro, a área da base vezes a altura dividido por 3. Mas tem também uma fórmula. Tetraedro regular. Quer ver aqui, ó? Deixa eu ver se tem um probleminha aqui. Tem uma fórmula. Tetraedro regular. Isso está aqui. Volume da pirâmide. Volume... Isso aqui é a altura da pirâmide, né? Tetraedro regular. Altura. Aqui é a área do triângulo equilátero. Existe uma fórmula aí que é o seguinte. O volume do tetraedro regular. A ao cubo vezes raiz de 2 por 12, se não me engano, aqui, ó. Existe uma fórmula aqui. Calcule, determina o volume do tetraedro regular na qual uma das faces... Então, é uma pirâmide. A área da base vezes a altura. Só que não tem altura. Mas tem aqui uma fórmula, né? Cadê a fórmula aqui? Altura. A raiz de 6 sobre 3. Usa a cabeça, pessoal. Usa a cabeça. Se eu tenho aqui a área, eu posso calcular essa aresta aqui, não posso? Esse aqui deu mais probleminha, esse aqui, ó. Esse 2 aqui, ó. Calcule o volume tetraedro. Só que esse tetraedro aqui é um tetraedro irregular, ó. Esse tetraedro aqui é irregular. Por quê? Isso aqui, ó, a base é um triângulo escaleno, não é um triângulo equilátero isso aqui. Então você pode fazer a forma do Heron lá, veja a forma do Heron. Só que nessa apostila tem errado a forma do Heron lá, tá? A forma do Heron é raiz quadrada do semiperímetro de P menos o A vezes P menos o C, o B vezes o P menos o 8, P menos o C, é isso? Eu já vou chegar lá nessa forma do Heron aqui, ó. Então aqui você acha, você calcula aqui, calcula o volume, a área da base, você vai calcular a área da base, vezes a altura, já tem a altura aqui, a área da base vezes a altura dividido por 3, certo? Vamos chegar no final, vou ver as fórmulas lá. Calcula o volume da pirâmide de altura de 6 centímetros, cuja base é um quadrado. Então a área da base vezes a altura dividido por 3, aqui já está escrito aqui, é muito fácil, né?
o cilindro. Também a forma do cilindro nessa apostila está errado no final. Aqui está certo. Determina o volume do cilindro. O cilindro é essa fórmula aqui, ó. O volume. πr ao quadrado vezes h. A área da base, que é um círculo, vezes h. Certo? Então você tem que olhar bem esse exemplo aí, tranquilo. Calcula o volume do cilindro, cuja a base tem raio igual a 5 centímetros. Pô, isso aqui é mais fácil que πr ao quadrado vezes h. Determina o volume do cilindro cujo raio mede 6,6 centímetros, cuja altura também. Só que cuidado aqui, ó. Aqui está em centímetros e aqui está em milímetro. Então, transforma isso aqui para centímetro, né? Transforma para centímetro isso aqui, senão você não pode fazer o problema em duas unidades diferentes. Esse aqui está centímetro, aqui também tem que estar em centímetro. 25 milímetros é a mesma coisa que 2,5 centímetros. Tem que ver isso aí, tem que ler bem o problema. Cone, o volume do cone. Área da base vezes a altura dividido por 3. Aqui, ó, o volume do cone. A área da base, que é aqui, ó, é um círculo, né? Vezes a altura dividido por 3. Está aqui, ó, a fórmula do... O volume do cilindro é só a parte de cima aqui, ó. πr ao quadrado vezes h. Do cone dividido por 3, tá? A única diferença é que do cone dividido por 3. Praticando 6. Determine o volume do cone. Bom, só usar a fórmula aqui, ó. Tranquilo. Volume do cone. πr ao quadrado vezes h. Dividido por 3. Calcula o volume do cilindro. Ó, aqui está 35 milímetros. Transformar para 3,5 centímetros, né? Fica melhor em centímetros isso aqui. Você tem que fazer o problema com a mesma unidade, claro. Aqui tem os exemplos. Vejam bem os exemplos. Copiem aí, ó. Determine o volume máximo de combustível que pode ser acumulado em um tanque esférico de raio igual a 1 metro. Poxa, isso aqui é o volume da esfera. 4/3 de πr ao cubo, né? 4/3. Só olhar aqui, ó. Ó, o volume da esfera. Tá aqui, ó. Tranquilo, né? Esse que está faltando aqui, ó. Vejam esse 7 aqui, 2,7. Calcule o raio de uma esfera cujo volume é igual a... Faltou o dado aqui. Então coloquem lá 50 centímetros cúbicos. Então aqui, ó. Calcule o raio de uma esfera cujo volume é igual a 50 centímetros cúbicos. Beleza? Então coloquem aqui depois do A 50 centímetros cúbicos. Beleza? Esse problema aqui também são fáceis, só que depende de entender o enunciado aqui. Ó. Uma esfera cujo raio mede 1,2 metros é um sólido equivalente. No caso aqui, o volume da esfera é igual ao volume do cilindro. Então, uma esfera cujo raio mede 1,2 é um sólido equivalente a um cilindro de raio 0,6 metros, né? 0,6. Calcula todo o cilindro. Então você vai achar o volume da esfera aqui. O que é? Que eu posso achar o volume da esfera. Depois que eu acho o volume da esfera, o volume da esfera é igual ao volume do cilindro. Nesse caso aqui. Então, você vai fazer V igual a πr ao quadrado vezes h. Se tem o raio do cilindro aqui, tem o raio, tá tranquilo, falta só achar o H. E tem o volume, que o volume vai ser a mesma coisa que o da esfera aqui, né? Primeiro você acha o volume da esfera e coloca na fórmula do volume do cilindro. Você vai achar o H, certo? Esse aqui é a mesma coisa. Considera um cone de raio igual a 5 centímetros e altura igual a 10 centímetros, certo? Foi dado esse sólido, o volume desse sólido, aqui faltou o volume. O volume desse sólido é equivalente ao volume do cilindro, mesma coisa. Então você vai achar primeiro o volume do cone, daí você vai colocar na forma do volume do cilindro. O V vai ser a mesma coisa que o V do cone, aqui vai achar a altura do cilindro. É a mesma coisa esse problema aqui, mesma coisa. Aqui tem mais alguns problemas que não é tarefa, mas dá para vocês verificar aqui. Dá para dar uma lida isso aí, entender e tal. Olhar nas fórmulas, aqui tem alguma coisa errada nessas fórmulas aqui, que a gente pode ter uma apostila que eu tirei do governo, apostila errada, e algumas coisas erradas aí, deixa eu ver. Leitura complementar, referências, fórmulas. Ó, essa fórmula aqui,
área do triângulo escaleno. Essa forma aqui de Heron. Esse P é semiperímetro. Aqui está certo, esse aqui está certo. Aqui, ó. P, esse P é metade do perímetro. Daí P menos um lado, P menos o outro, que é o triângulo escaleno. Certo? Só que esse P aqui não é dividido por 2. Aqui, ó. Esse P aqui é dividido... Opa, desculpe. Aqui está errado. Aqui está dividido por 3. O certo é dividido por 2 aqui, ó. É a metade do perímetro. O que é perímetro? A soma dos lados. Então aqui está errado esse 3 aqui. Aqui no lugar de 3 aqui é 2. O semiperímetro aqui é 2. O perímetro é A mais B mais C. A metade do perímetro, então aqui tem que ser 2. Embaixo, no lugar de 3 aqui é 2, tá? Então está errado essa fórmula, está errada. Aí complica, né? Então um aluno me perguntou aí, eu fiquei na dúvida. Não tinha visto isso aqui. Depois que fui ver isso aqui. Então isso aqui não é por 3. Aqui é 2. É 2. Esse P é semiperímetro, metade do perímetro. Se vai usar essa fórmula aqui, não tem problema lá do aquele tetraedro lá. Beleza? Aqui está certo, sálio do equilátero, aqui está certo. Tem mais uma coisa errada aqui, deixa eu ver. Isso aqui é a altura do hexágono. Olha aqui. Tá certo. Ó, esse tá errado essa forma. Isso aqui eu não tenho esse 3 aqui embaixo. Volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h. Não tem, isso aqui é volume do cone. Aqui, ó. O volume do cone tá certo. Isso é a mesma coisa o volume do cone do cilindro. Não é a mesma coisa. Então o volume do cilindro não tem esse 3 aqui, ó. Não tem. Beleza? Então essa fórmula aqui, considere πr ao quadrado vezes h. Não considere esse 3. Aqui tá errado esse 3 aqui, tá? Não tem isso aqui na fórmula do cilindro. Aqui tá certo. Beleza? E qualquer coisa, perguntem lá, pessoal. Perguntem, vamos fazer a tarefa que é dia 31. Que tá valendo 100 pontos aí, uma nota fácil. Ganhar uma nota. Nunca foi tão fácil tirar nota aí. Então, pessoal, vamos terminar aqui nosso papo. Fim de papo.